Olá, santa noite a todos, tudo bom? Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, que estão nos acompanhando, começando esse trabalho com essas lives, com esses ao vivo aí no Facebook. Nós fizemos partilha da palavra, da palavra do dia, na semana passada, salvo engano, na quinta-feira, na sexta e no domingo. E uma das coisas que a gente queria trabalhar também seria com temas específicos. E em oração me veio à mente uma necessidade muito grande. Inclusive, durante uma das lives que nós fizemos, eu toquei no assunto da Santa Missa e algumas pessoas se manifestaram falando sobre a importância dela, de muitas coisas que não conheciam e eu citei aqui que foram importantes para elas saberem. Eu fiz um trabalho há um tempo atrás na paróquia lá, Bem-aventurado José de Anchieta, hoje Santo José de Anchieta, e nós partilhamos sobre a Santa Missa. Então eu fiz esse trabalho, perguntei ao padre se ele me permitiria antes da Santa Missa, por 5 minutos, 10 minutos, a gente pudesse partilhar para que a gente pudesse de fato conhecer o santo sacrifício da missa, a Santa Eucaristia, que ali nos é ofertada o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, nós fizemos esse trabalho, foi um trabalho muito bacana, então nós resolvemos voltar a esse tema e a gente pudesse abordar. Então, qual é a nossa proposta? Eu vou dividir esse tema, Santa Missa, em 4 partes iguais, em 4 lives. Por quê? Porque se a gente pegar a Santa Missa, principalmente na questão do folheto, eu vou trazer um folheto aqui, não é propaganda, mas um folheto que é muito utilizado nas nossas santas missas, e aqui a gente vai observar e que de fato a missa ela é dividida em 4 momentos. Temos o que chamamos de ritos iniciais, outra aqui é a liturgia da palavra, uma terceira parte que é a liturgia eucarística, que é o ápice da Santa Missa, tudo converge, tudo indica, e ali a Santa Eucaristia é o centro porque é o próprio Cristo. E no fim os ritos, chamados ritos finais. Nós costumamos participar da Santa Missa e muitas vezes a gente não tem noção da grandiosidade daquilo que nós estamos celebrando. Primeira palavra que a gente tem que entender é essa de celebrar. O que é celebrar? Ô Cecília, minha irmãzinha, fica com Deus, aí de Maceió. O que é celebrar? Nós não vamos assistir a missa. Muitas vezes eu disse, eu vou assistir a missa. Não se assiste missa. Nós assistimos novela, nós assistimos futebol. O que é assistir? É eu chegar na sala, eu estou aqui inclusive na minha sala, ali temos uma televisão, vocês não veem, mas tem uma televisão. Eu sento ali, eu posso assistir um jornal, que é aquilo que eu assisto. Alguns assistem novela já há muito tempo, graças ao amor de Deus não, enfim. Outros assistem futebol e aí você vai, certo? Então, o que é assistir? É estar sentado ou em pé, ou no sofá, ou deitado, ou numa rede, pouco importa, e você está ali passivamente, está acontecendo algo na tela e você assiste. A Santa Missa não é isso. A Santa Missa ela é celebrada. E nós vamos celebrar aqui o quê? O amor de nosso Senhor, que ali vai ser derramado. Então nós vamos celebrar o amor, celebrar o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali vai ter o quê? O presidente da celebração, que normalmente é o presbítero ou o padre, como nós costumamos chamar. Então, o padre preside a celebração e nós celebramos junto com ele. Nós somos um povo. Deus nos chama enquanto povo, enquanto comunidade de amor. Ok? Então vamos lá. Duda, minha filhinha, Duda Costa, olá. Então, é justamente permeando isso que nós vamos começar a falar, A Santa Missa como uma celebração do amor, a celebração da vida. Apesar de que nós vamos falar sobre a morte de Jesus, mas é ali que a vida é devolvida. Então, vamos permear por isso aí, ok? Conto com vocês, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta que possa, porventura, surgir, falem e a gente tenta responder aqui, ok?
Então, tudo que começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê o dom da sabedoria para que possamos entender, Senhor, os teus mistérios, hoje, sobretudo, sobre a Santa Eucaristia, a Santa Missa, para que possamos entender e amar, porque nós não podemos amar aquilo que não conhecemos. Muitas vezes, Senhor, na Santa Missa, vamos ali, infelizmente, assistir, não conseguimos ainda, Senhor, entender o grande valor do que é aquilo que vai acontecer, a presentificação da paixão e morte de Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos dê esta graça, este dom de entender os mistérios de Deus. Amém. Assim seja. Tudo isso vos pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Então, vamos começar. Então, primeira coisa, por que ir à missa? Veja, muitos de nós temos um pensamento equivocado. Para que ir à missa? Eu posso rezar em casa. Eu posso encontrar com Nosso Senhor em casa. Para que ir à missa? E muitas vezes é baseado na passagem que o próprio Cristo falou: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora para o Senhor que tudo vê. Então não precisa ir à missa. Para que ir à missa? Ora, gente, Jesus Cristo, por diversas vezes na Santa Bíblia, na Sagrada Escritura, ele ia ao templo sagrado, o templo de Jerusalém. Ele ia diversas vezes às sinagogas. E elas eram igrejas, são as igrejas do judaísmo. Só para a gente entender, só existia um templo, o templo de Jerusalém, e ali era o lugar da oferta, onde nós ofertávamos, nós, povo de Deus, os antigos, eles ofertavam a Deus aquilo que eles tinham. Lembramos que quando Nossa Senhora foi com José, eles ofertaram também pombas. Outros ofertavam carneiros, outros ofertavam bois, e cada um dava segundo as suas forças. Então, o templo era o lugar do sacrifício, onde começou lá atrás com Abraão. Eu não vou voltar ao templo, mas a oferta que Jesus falava e que ele pedia, desculpe, ao Pai, em honra, em prefigura do Cristo, que é a grande oferta, a perfeita oferta, a oferta do próprio Deus para nós. Então, além do templo, onde Jesus diversas vezes foi pregar, acontecia que ele ia às sinagogas. Qual é a diferença de templo de Jerusalém e sinagogas? Templo, eu acabei de falar, é lugar do sacrifício. As sinagogas eram lugar de escuta da palavra, de estudar a palavra de Deus. Então, uma das vezes, eu falei em uma outra live, Jesus Cristo estava lá, recebeu o livro, chamado livro, que era pele de carneiro escrito, então ele desenrolou e leu a passagem do profeta Isaías, e no final ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. Então o próprio Jesus ia à igreja, a igreja primitiva dos nossos pais do judaísmo. Então seria uma contradição Jesus ir ao templo, Jesus ir às sinagogas, certo? E depois dizer que não precisa, que precisa rezar no seu quarto. Então, o que ele queria dizer na verdade? Quando ele cita, quando quiseres rezar, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ele está dizendo para você ter uma interioridade, uma intimidade com o Senhor. Tanto rezando sozinho ou em pequeno grupo, numa comunidade de fé ou na Santa Missa, no momento da oração deve existir uma interiorização. Mesmo cercado de centenas de pessoas, nós devemos entrar no nosso coração, entrar na comunhão com Deus, ok? Então, ir ao templo, ir à Santa Missa, é nos fazermos comunidade, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Deus se faz presente, ok? Então, a Santa Missa, como eu falei, é o lugar do amor, onde nós poderemos estar em comunhão com esse Deus e comunhão com o próximo, Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amar ao próximo trancado, sempre trancado dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, dentro do nosso mundinho. Como eu falei, nosso Senhor é um Deus que salva um povo, salva famílias, salva pessoas, e não individualmente. Ele não prefere a uns do que a outros. Deus faz chover sobre bons e maus, ok? Então, como eu falei,
não amamos aquilo que não conhecemos. Então, essa live, esse começo de partilha é justamente para que a gente possa conhecer de fato o que é a Santa Missa e amá-la, conhecê-la, ok? Vamos lá. Primeiro, a missa ela tem duas coisas bem interessantes. Ela tem como se fosse um corpo e uma alma. O corpo seria o quê? Os gestos, as palavras, os sinais, né? Isso tem uma cola aqui, os objetos sagrados. Tudo deve falar em favor de Deus. Tudo deve exalar, representar Deus, ok? E o que é a Santa Missa? Jesus, na Quinta-feira Santa, ele foi e colocou ali a ceia, a última ceia. Então, a celebração eucarística, a Santa Missa, é a ceia do Senhor. Ali ele vai anunciar que será assassinado. Ali ele é assassinado. Ali no ofertório ele vai se derramar por amor. Como na quinta-feira que ele foi preso e depois na sexta-feira ele foi assassinado. Então, o que a missa é uma presentificação da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que não existem várias missas. Você não vai a uma missa hoje, outra amanhã, outra no ano que vem, a missa de Réveillon, de sétimo dia, sei lá, de tantas outras modos e razões. E só existe uma única missa. A missa que nosso Senhor Jesus Cristo celebrou, desejou ardentemente comer convosco, ele disse. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, essa passagem. Então só existe uma missa, e essa missa nós vamos ser presentificados, nós vamos presenciar aquela Quinta-feira Santa. Ok? Como isso é possível? Como é possível juntar o passado 2018 anos atrás, aliás, menos 33, né? Há 2000 e poucos anos atrás, com hoje. Como juntar o passado e o presente? Para nós humanos isso é impossível. Mas a gente esquece que Deus ele é atemporal. Não existe o passado, o presente e o futuro. Só existe o presente, um único tempo, porque Deus ele é eterno. Então Deus realiza este milagre. Qual milagre? De nós estarmos presentes na Quinta-feira Santa, em toda a estrutura que vai culminar no Cristo que é assassinado. Ok? Então, isso quer dizer que existe a presentificação. Não existe missas e missas e missas, porque isso seria como se fosse um teatro. Como se o padre fosse um ator e representasse como foi aquela missa, né? Como foi aquela ceia. Não. O padre está em persona Christi, na pessoa do Cristo. É o próprio Cristo que se faz presente. Ele se faz presente. É interessante que alguns místicos, dentre eles São Padre Pio, eles tinham visualizações espirituais daquilo que estava acontecendo. São Padre Pio via muitas vezes Jesus Cristo no momento do ofertório entrar arrastando a sua cruz e subir ao presbitério altar, o Monte Calvário. Ele via, ele entendia, e quantos outros santos e santas puderam presenciar aquilo que os nossos olhos humanos limitados não veem, ok? Então a missa tem o corpo, que são as palavras, são os gestos, não é isso? Os objetos litúrgicos, e tem a alma. A alma da Santa Missa é a fé. É a fé e o amor. O próprio Deus. Deus, ele é o amor. Então são esses dois elementos, corpo e alma, que ali vai ser ofertado. Ok? Vamos seguir aqui. Se eu colocar aqui, nós temos alguns lembretes para que a gente não deixe passar nada. Ok? Então, como falamos, hoje nós vamos falar sobre os ritos iniciais. Veja como é interessante. Nos ritos iniciais, a gente vê ele dividido em que partes? Vou falar 6 partes e depois eu vou falar de cada um e a gente vai ver que maravilha, que tesouro nós temos. Primeira parte a gente chama de monição ambiental.
O que é monição ambiental? É quando o comentarista vai até o segundo ambão, não o ambão da palavra, onde é proclamada a palavra de Deus, né? As leituras, primeira leitura, segunda leitura, salmo e evangelho, mas um outro ambão, um outro púlpito. E de lá ele vai nos situar, nos ambientar, dizer o que vai acontecer naquele momento. O segundo momento dos ritos iniciais, nós temos o que chamamos de canto de entrada e a procissão, onde o sacerdote vai entrar com seus ministros, com aqueles que vão ajudar lá no presbitério, lá em cima no altar. Depois nós temos a acolhida, né? E a saudação do sacerdote. É o terceiro momento dos ritos iniciais. No quarto nós temos o ato penitencial, né? O quinto seria o hino de louvor, o glória, e depois a oração coleta. Veja que uma parte pequenininha da missa que a gente não presta atenção, talvez muito bem o que está acontecendo. Sempre, infelizmente, muitos de nós achamos que a missa é algo repetitivo. E a gente não entende bem porque está em pé, porque está sentado, o que é que está acontecendo ali e por que ele é dividido. Mas tem todo um rito, tudo fala de Deus. Ok? E, por último, eu falei, nós temos o que chamamos de oração coleta. E vamos falar um a um, parte por parte, para que a gente entenda. Vamos lá. Primeira coisa, eu falei sobre a monição ambiental. Vamos lembrar que quando nós chegamos na Santa Missa, nós devemos preparar o nosso coração. Ali vai acontecer o sacrifício do Cristo. Ele vai entrar, ele vai se ofertar, ele vai passar pela via crucis, a via sagrada, a via sacra, em direção ao altar, o lugar do amor, onde vai ser ofertado ali em sacrifício. Então é interessante que a gente tem que entender que nós não vamos a um lugar qualquer e fazer algo qualquer. Nós vamos à paixão e morte de Jesus Cristo. Então, como devemos nos preparar? Se você soubesse que daqui a pouco, ao meio-dia, Jesus sairia do palácio de Pôncio Pilatos e iria arrastando uma cruz nas costas até o Monte Calvário, fora dos muros de Jerusalém, como você iria vestido? Como estaria o seu coração? Disperso? Iria vestido de qualquer jeito? Ia colocar uma roupa bem diferentona, bem bonitona? De que maneira a gente vai para a Santa Missa? A gente entende o que é a Santa Missa? Então, o comentarista ele começa e diz, por exemplo, hoje é segunda semana da Quaresma. Então, não existe, não deve existir alguns erros que nossos comentaristas, por descuido, talvez eles não tenham esse entendimento, não tiveram a preparação da maneira devida. Então, não existe. Boa noite a todos. Né? É com grande prazer que recebemos os senhores e senhoras na nossa paróquia e tantas outras coisas que com carinho, com amor eles fazem. O comentarista, ele não pode aparecer, é o Cristo que deve aparecer. Então ele tem que ser sóbrio, tranquilo, ok? Então hoje seria missa da segunda semana da Quaresma. E ali ele começa o comentário inicial, aquele comentáriozinho que ele fala, nos colocando no mistério da missa que irá ser celebrada. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui, no folheto do domingo, nós temos aqui ritos iniciais, vou colocar aqui, vocês devem estar vendo, ritos iniciais, e aqui nós temos um comentário. Vou fazer rapidamente para a gente entender aqui. Aqui seria o segundo domingo do tempo comum. Aí como o comentarista falaria? Após o tempo do Natal, iniciamos a primeira etapa do tempo comum. Iluminados pelas palavras de João Batista, reconhecemos em Jesus o Cordeiro de Deus, dispostos a atender ao chamado do Senhor para conviver com Ele e cumprir sua vontade. Renovemos nosso compromisso de segui-lo e nos fazermos morada do seu Espírito. Pronto. Isso é um comentário inicial. Veja que neste caso aqui não é um folheto atual, é o segundo domingo do tempo comum. Foi no dia 14 de janeiro. Ele vai falar, ele vai nos situar. O que vamos celebrar naquele momento? Então, ele diz, faz o comentário e pronto.
Então, não precisa dizer, todos de pé para recebermos o presidente da celebração, o padre fulano de tal e seus ministros. Se brincar, ainda fala o nome do ministro, né? Da Sagrada Eucaristia, o ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, Sagrada Comunhão. Não, não tem nada disso. Então, quando ele termina de fazer o comentário, automaticamente deve acontecer o quê? A segunda parte dos ritos iniciais, que é o canto de entrada. Olá, Marise, o canto de entrada e a procissão. Então, canto de entrada. Não existe uma orquestra, uma banda, existe uma equipe de música, onde já deve ter se preparado com músicas litúrgicas próprias para aquilo que vai ser celebrado, a passagem do evangelho que vai ser falada. Então, aquilo que fala ao nosso coração. A música deve nos conduzir, nos ajudar a entrarmos no mistério. Então não preciso estar prestando atenção no dedo na guitarra, ou na bateria, ou no contrabaixo, o som está muito alto. Não, tem que ser algo muito tranquilo. Como eu falei, é o Cristo o centro, também não é equipe de música. Então, primeiro momento falamos, monição ambiental, que são os comentaristas, e o segundo que é agora o canto de entrada. Então, o comentarista fez, né, o seu comentário discretamente, pausadamente, com boa voz e pronto. Começa a música, não precisa anunciar que o presidente vai entrar. Claro que o presidente vai entrar da celebração, que é o sacerdote. Aí acontece algo bacana, existe uma procissão. A procissão, ela relembra ao povo de Deus que saiu da escravidão do Egito, conduzido por Moisés para a Terra Santa. Então, esta mesma procissão que aconteceu nos primórdios, no tempo atrás, vai acontecer ali. Porque a missa é a Páscoa, é a passagem do cristão. Que nós vamos deixar ali o homem velho em busca do homem novo. Deixar o passado para trás e buscar o Cristo que é o nosso presente e que é principalmente o nosso futuro. Então não é somente o sacerdote que faz essa procissão. Quando a gente sai da nossa casa, quando eu saio aqui da minha casa, saio por aqui, vou para lá e vou embora, eu também estou fazendo a minha procissão. Ok? Nós celebramos junto com o sacerdote, lembra? Ele entra lá, faz a procissão lá e nós fazemos a partir daqui. Outra coisa interessante, o padre entra ali, está lá a igreja, vocês estão lá, nós estamos lá, o padre passa pelo meio. Existe uma coisa bem interessante. Quem vai à frente é uma cruz processual. Lembra que normalmente tem uma corte, uma pessoa que segura a haste onde tem a cruz de bronze e vai ali à frente. Cruz processual. Por quê? Porque é o Cristo que está indo à frente. É o Cristo que está indo para o Monte Calvário. E o seu ministro ordenado, o seu sacerdote e os outros que vão servir estão seguindo o Cristo. É o Cristo que vai à frente. Então, não é momento o sacerdote, muito menos os ministros extraordinários, os acordes podem estar, oi, fulaninho de tal, oi, Beltraninha, a senhora está melhor, que bom lhe ver, volte sempre, eu quero falar com... Não pode. Não pode. O sacerdote tem que olhar para Jesus que vai ser entregue. Ele tem que estar concentrado no seu mistério, no mistério do Cristo, e não cumprimentando A, B ou C, mandando um recado, dando risadinha. Não é momento. Então, muitas vezes a gente não entende que ali vai acontecer. E se o padre passa ali do lado e não te cumprimenta, aí você acha ruim, eu já acho ruim. Não é para cumprimentar, é para ter foco em nosso Senhor, no amor que vai ser derramado. Então, ele vai para lá, chega na frente do altar e faz uma grande inclinação. Por quê? Porque ali também algo místico vai acontecer. A mesa do pão, o lugar do altar, também é o Cristo. O Cristo é o grande sacerdote, lembra? Nós estamos celebrando, é o Cristo que vai celebrar aquela quinta-feira santa ali na nossa frente. Então se faz referência ao Cristo. Depois o padre sobe no altar, ao altar, junto com os seus, e o padre beija o altar. Ele não beija a mesa, o mármore, a madeira que ali se encontra. Ele beija o Cristo.
Jesus é o sacerdote, Jesus é o lugar da oferta e Jesus é a própria oferta. Lembra que Ele é o tudo, o nosso tudo? Ele é o nosso tudo. Por isso Ele beija o Cristo, aquela mesa, o lugar da oferta, onde Jesus vai ser imolado daqui a pouco e tornar pão em carne, vinho em sangue. É Ele. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Ok? Quando chega lá, o que é que o padre faz? Né? Que já é o terceiro momento, a acolhida e a saudação. Ok? A acolhida. O Cristo que mais fez na vida foi acolher. Abrir os braços, nos chamar, nos colocar. Exatamente, Cecília, que bom. Porque se diz que Jesus é o altar. Lembra que foi falado numa outra live sobre Abraão que leva o seu filho Isaque para ser imolado? Então lá existe o altar, existe o sacerdote, que é o próprio Abraão, e existe ali o sacrificado, né, a oferta, que é o próprio menino, no caso Isaque, aqui é o Cristo. Porque Jesus, ele é o altar. Porque ele é o local da oferta. Ele é a oferta, ele é o sacerdote. Lembra quando foi perguntado por Moisés, né, no Monte Horebe, quando Deus, o Pai, ali na sarça ardente, diz, né, um monte de coisa para ele dizer ao povo. Ele disse, mas quando ele perguntar quem tu és, eu direi, diga que eu sou tudo. Então, sacerdote, mesa da oferta e própria oferta. Então, voltando no terceiro, acolhida e saudação. Então, eu falei da acolhida. Então, se o padre ele está falando em nome de Cristo, é em persona a Cristo, ele acolhe com amor. Todos que estão ali, a comunidade, os amados de nosso Senhor Jesus Cristo, e faz a saudação. Como é que é a saudação? Está aqui, né? A saudação normalmente fala, eu coloquei aqui, deixa aqui na nossa cola, vamos lá. Depois que ele saúda, né, as pessoas, ele fala normalmente, pode ser de um modo espontâneo, ele fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Aí a gente responde o quê? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É interessante que na saudação ele cita a Santíssima Trindade. A graça de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de quem? Do Pai. E a comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Estejam com quem? Conosco. Aí a gente bendiz a Deus. Bendito seja Deus. Que nos reuniu, nos fez comunidade, nos deu vida, nos trouxe aqui, vai nos falar, vai nos amar. Bendito seja Deus. Que nos reuniu no amor de Cristo. Ok? Depois nós vamos para o quarto momento desse rito inicial, ato penitencial. Lembrando que desde o momento em que se começou o canto de entrada, nós estamos de pé. Por que de pé? Porque é um modo respeitoso do que vai acontecer. O Cristo que entrou, o Cristo que acolheu, o Cristo que saudou. Ok? Ato penitencial. Estamos no começo da Santa Missa e precisamos nos preparar. Preparar o nosso coração, preparar a nossa alma, preparar o nosso corpo para receber Jesus. Então, nada mais certo do que nós nos limparmos, nos lavarmos. E quem pode nos lavar é exatamente o Cristo. Então, nós vamos pedir perdão. O ato penitencial. Jesus acolhe, conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações e nos chama a nos reconhecermos pecadores. Reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer, mas que Ele é o Deus misericordioso. Então, aqueles pecados que nós chamamos veniais, aqueles pecados menores, né? Os pecados menores, eles podem e devem ser colocados neste momento. O Lucas Macena está perguntando se no momento do cordeiro devemos erguer juntamente com o padre. É um ato sacerdotal. Há coisas que quem faz
é Jesus na figura do sacerdote e tem coisas que fazemos nós, que somos povo. Vou dar um exemplo simples. Quando fazemos a primeira leitura, proclamamos o salmo ou fazemos a segunda leitura, quem faz isso é o povo. Então são o quê? São os livros históricos, os livros de profecia, o Ato dos Apóstolos, as cartas paulinas. É por isso que quem sobe lá, nós vamos falar isso na próxima live, né? Quem vai falar é o povo de Deus, então por isso que é você, sou eu, são os leitores que sobem lá, porque é o povo de Deus que proclama. Quando é o evangelho, não. É palavra de Jesus Cristo. É a vivência dele nos evangelhos. Não que na primeira leitura, na segunda, nos sábados, não tenha sido inspiração de Deus. Claro que não. Ela é a inspiração de Deus. Mas ali era o povo falando. O evangelho é Deus falando, é a vivência de Deus. Então, por isso que tem essa separação. Quem proclama o evangelho é o presidente da celebração, o sacerdote, o bispo. Quando eles não estão presentes, o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia que proclama. Ok? Então, há coisas que somente o sacerdote pode e deve fazer e há coisas que é o povo de Deus que deve fazer. A gente, no decorrer das nossas lives, lembrando que essa é a primeira de 4 lives, né? Estamos falando de ritos iniciais. Na próxima live, provavelmente amanhã, nós vamos falar da liturgia da palavra. Depois, nós vamos falar da liturgia eucarística na terceira live, né? E no fim, na 4ª live, os ritos finais. Bacana? E a gente vai retomar de modo mais aprofundado essas perguntas que nós estamos aqui levantando. Então, voltando para o ato penitencial. Nós temos pecados, né? O pecado existe, primeiro, o pecado original. Aquele pecado que nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, chamados Adão e Eva, pai e mãe dos viventes, né, realizaram. E nós, raça humana, trouxemos para nós, né, já nascemos com esse pecado. E não é um pecado pessoal, não é um pecado que eu cometi, é um pecado que a nossa raça humana traz na sua carne. Por isso que só pode ser perdoado esse pecado original no santo batismo. Ali é apagado o pecado original. Mas temos os pecados pessoais, aquilo que eu cometo com sã consciência. Mas todos os pecados, eles têm o mesmo peso? Não. Tem o que chamamos de pecados veniais, pecados de menor intensidade, de menor gravidade, e os pecados mortais, que estão elencados ali nos 10 mandamentos, ok? Quando são os pecados chamados mortais, depois a gente vai ser objeto também de outra live futura, quando cometemos os pecados mortais, quando ferimos os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, né, da lei de Deus, então só o Cristo no sacramento da reconciliação ou da confissão, ali é o local correto e depois nós vamos falar muito por quê. Mas há pecados menores, de menor gravidade. Esses pecados menores do dia a dia, infelizmente corriqueiros que ainda cometemos, é na Santa Missa que nós precisamos reconhecer e diante de Deus humilhados com aquilo que nos subjuga, que é aquilo que ainda não conseguimos nos livrar, pedimos perdão. Podemos ficar de pé, como é mais comum, ou então fazermos como os antigos faziam, de joelhos. Eu, por exemplo, me ajoelho. Me ajoelho porque me sinto e de fato sou muito pecador. Muito pecador. Então, tenho vontade e fico de joelhos. Não porque sou melhor que os outros. Talvez por exatamente ser pior do que os outros e necessitado. Então, ali de joelhos, no meu caso e caso de alguns de nós, peço perdão, reconheço aquilo que infelizmente sou. Que infelizmente cometo. Quando eu não consigo amar a Deus, quando eu não consigo te amar, quando eu não consigo me amar. Quando tantas vezes eu preferi outras coisas do que a Deus, quando eu preferi outras coisas do que a você, do que a vida, né? Do mal que cometi, do bem que não fiz. E ali eu peço perdão, em comunidade. Né? Muitas vezes fazemos aquela oração comunitária, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões, por minha culpa. Então a gente assume as nossas limitações. A gente não esconde. E nem fica dizendo, eu fiz porque fulano fez isso e eu fui vingativo. Então não é o pecado dos outros, é o meu pecado.
E ali no meu silêncio, no silêncio do meu quarto, no quarto do meu coração, na intimidade com Deus, eu peço perdão. E ali o sacerdote, em nome de Cristo, na figura do Cristo, ele pede e o Cristo vem e nos perdoa. Então pronto, estamos ali libertos. Libertos. Não por merecimento nosso, mas por misericórdia, por amor de Deus. Ok? Então, o que é o ato penitencial é um convite a olhar para dentro de si, dos seus defeitos, das suas misérias e implorar ao Deus misericordioso que venha sobre nós, que nos perdoe, que nos liberte, que nos faça novo, que tire de nós aquilo que não convém, que não agrada o coração de nosso Senhor, para que livres possamos participar daquele momento de amor e no ápice a gente receber o próprio Cristo. No coração, na alma, e aqueles que podem comungar dentro do seu próprio corpo, porque nos tornamos assim templos de Deus. Ok? O quinto momento, vai ser o hino de louvor. Uma vez perdoados, uma vez limpo, lembra que Jesus lavou os pés dos apóstolos na quinta-feira santa? Pedro não queria, depois disse, não, então me banhe todo, lave minha cabeça. Jesus, não, você não precisa, só precisa senão lavar os pés, porque já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Então, os nossos pés foram lavados por Jesus. Nos foi perdoado aquilo que ainda restava de pecado. Ok? Então, uma vez limpo, nós vamos louvar. Vamos glorificar a Deus. Ok? Então, como é que nós normalmente falamos ou cantamos? Glória a Deus nas alturas e paz aos homens por Ele amados. E aí vai com o coração cheio de alegria, cheio de vontade, cheio de agradecimento, porque Deus nos perdoou, porque podemos, Senhor, a gente continua a Santa Missa. E por último, a gente vai falar ainda dentro dos ritos iniciais, a gente está no começo da missa. Nós vamos ter o que chamamos de oração coleta, o famoso oremos. O que oremos? Quando fala oremos, normalmente o sacerdote deveria esperar um pouco para que nós fizéssemos nossas orações pessoais. O que você, Joyce, aí do Espírito Santo, minha amiga, a Lúcia, a Duda e tantas pessoas que eu amo tanto entraram aí, o Tiago Santos lá de Itabaiana. Quais são as orações? O que você quer colocar no coração de Deus? O que você, Joyce, quer colocar no coração de Deus? O que você, minha irmãzinha Lúcia, quer colocar no coração de Deus? O que eu quero colocar no coração de Deus naquela Santa Missa? O que você, Luana, aí do Piauí, quer colocar no coração de Deus? É esse momento. As intenções, as suas intenções pessoais, as suas alegrias, as suas tristezas, aquilo que você quer pedir a nosso Senhor por amor. Não é momento de pedir coisas, é momento de pedir para que tu sejas amigo, amiga do Senhor. Para que te possa amar, na verdade, porque quando a gente consegue amar Ele sobre todas as coisas, tudo mais acontece. Então, essa oração coleta. Então, quando o padre falar oremos, ele deveria dar um tempo e você já saber o que vai colocar no coração de Deus. Qual é a tua oração pessoal? Ok? Depois que faz isso, ele eleva as mãos e faz uma oração coleta. Ele pega como se pegasse todas as orações individuais, juntasse numa única oração e elevasse a Deus. E como é que ele faz? Por exemplo, Deus eterno e todo-poderoso. Então, um exemplo que aqui muito acontece. Também estou colando no jornalzinho. Então, o que é que ele fala? Deus eterno e todo-poderoso, isso com as mãos levantadas. Lembra, Lucas, quando você perguntou? Quando levanta as mãos, ali nós podemos levantar as mãos. Veja, é o sacerdote que juntou todas as orações, inclusive a sua, a minha, pegou tudo e está colocando, elevando a Deus. É algo próprio do sacerdote, é algo próprio do Cristo, porque o Cristo é o mediador entre os homens e o Pai. E ali está na figura do Cristo. É a figura do Cristo. Então, quem deve elevar a Deus é o sacerdote. É o papel do sacerdote, é o papel do Cristo, em persona Cristo. Então, repetindo, uma das orações dessa oração coleta,
Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo, aquela prece que você fez, aquele pedido que você fez. Talvez colocou a tua mãe que está doente, talvez colocou o teu esposo que tem tanta dificuldade em te amar, de te respeitar, de lhe tratar como esposa, né? Talvez colocar o seu filho que está na droga, o seu filho que tem dificuldade, colocar a sua dificuldade, né? Aquilo que é necessário. É esse momento de oração, é esse momento de fazer prece e colocar o santo sacrifício do Cristo, porque o Pai vai ser ali glorificado no Filho que vai ser entregue. É esse momento. E a gente está lá agoniado, muitos de nós, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Então, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem fala amém? Todos nós, inclusive eu. Porque eu estou dando a minha confirmação que é aquilo que eu fiz na minha oração pessoal, que agora o sacerdote eleva a Deus, eu estou ali dando o meu amém, o meu sim, pedindo sim, Senhor. Escuta a minha prece. Escuta a prece da Duda, da Rosângela Couto, de todos nós. Amém, Senhor. Ouve o meu clamor, ouve a minha súplica. Com teu coração misericordioso, escutai. Eu não mereço, mas tu és amor. É assim, ok? Então, meus santos e santas, né, meus amados, vamos lá. Silvaneide Monteiro, tio, na hora do hino de louvar, pode ou não bater palmas? Isso é algo bem interessante e bem clássico. Muito obrigado, Silvaneide. Hoje eu estou gostando. Finalmente, vocês, meus amados, estão fazendo perguntas e isso enriquece muito. Só tenho a agradecer, Silvaneide. Uma vez perguntaram a São Padre Pio: Padre, deve-se bater palmas na Santa Missa? Vamos lembrar o que eu falei lá no começo. O que é que está acontecendo? Você está presente à crucifixão de Jesus Cristo. Ele está sendo assassinado. Ele está sendo entregue. Ele está se entregando por amor a nós. É isso que está acontecendo na missa. Nós estamos presentes ao Cristo que vai ser assassinado. Então, quando perguntaram isso a São Padre Pio, pode bater palma na missa? Ele disse, veja, na crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, só tinham dois tipos de pessoas que batiam palmas. Os soldados que escarneciam, desce daí, tu que é Deus, que é filho de Deus, a gente vai acreditar. E os demônios. Só batia palmas quem estava matando Jesus para escarnecer dele. E os demônios que estavam vendo o Filho de Deus sendo machucado, renegado por mim, por você, por nós. Aí ele perguntou a Padre Pio, você vai bater palma também? Em que grupo você está? Então não se bate palmas, meus santos. Não se bate palmas porque o Cristo está sendo assassinado. Esse é o sentido. É o memorial da paixão de Jesus Cristo. É você na crucifixão. Como você deve se portar na Santa Missa. Do mesmo modo que Maria Santíssima, o apóstolo João, se portaram diante de Jesus, que estava ali na cruz, se entregando por amor, com piedade, com amor, com agradecimento, porque ali ele salvaria e salva toda a humanidade e a mim e a você. É assim que tem que se portar, com amor, com piedade, com carinho, com entendimento, com sobriedade. É isso que está acontecendo. Ele está dando a sua vida por mim, por ti. É assim, meus santos. Essa é a Santa Missa. Isso é um momento místico, maravilhoso, em que Jesus de Nazaré se entrega. Ok? Quero agradecer, e hoje, graças ao bom Deus, nós não tivemos muitos combates, não saiu do ao vivo em momento nenhum, então tudo aconteceu
né, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nara Laís fala: Alex, às vezes o próprio padre bate palmas. Eu acabei de falar, Nara, minha filha, amiga, às vezes mãe, que eu tanto amo, Nara lá de Recife, né? Ela é do Piauí, de Teresina, mas mora em Recife. Ele não deveria bater palmas. Ele sabe que não pode bater palmas. Muitas vezes, por questões culturais, e muitas vezes o sacerdote, infelizmente, ele perde um pouco do zelo que está acontecendo e ele assume a sua própria identidade. Ele talvez esqueça que ele ali é o Cristo que se entrega e fica batendo palmas, ou fica falando de política, ou vou fazer alguma coisa, ou fica cumprimentando um e outro quando entra. Ali não é o papel do Cristo, do ministro ordenado, do sacerdote. Muitas vezes a gente tem que, infelizmente, rezar muito pelos nossos sacerdotes, que são homens como nós, né, limitados como nós, e ainda precisa de um pouco de conversão. Não sou melhor do que sacerdote, eu sou só um pobre pecador, mas eles precisam do nosso amor. Entende? Muitas vezes, por questões culturais, né, pelo seu próprio modo de ser, eles fazem isso, eles batem palma, fazem alguma outra coisa, mas não deveriam. E nós temos um rito, tem um missal romano, que é aquilo que a Santa Mãe Igreja Católica, Apostólica, Romana, segue. E lá em momento nenhum diz, agora bater palmas. Não tem. Não se bate palmas na Santa Missa. Quando termina a missa, quando termina o rito, a gente pode chamar os aniversariantes, a gente pode cantar parabéns, porque já está fora do rito da Santa Missa. Entendemos? É diferente. A missa é a celebração do Cristo. Então, no meio não pode ter novidades. A gente pode bater palmas nos nossos grupos de oração, a gente canta, a gente dança, a gente pula, a gente faz um monte de coisas, a gente pode fazer tudo isso. O problema é que muitos de nós somos católicos do A, B, C, D. Aniversário, batizado, casamento e D, nem me lembro o que é, que eu tinha uma história de um D que eu nem me lembrava o que é. Se alguém lembrar, coloca lá. Então a gente acha que missa é só aquele negócio, né? Muitas vezes eu chego, converso com alguns amigos, amigas, conhecidos, eles falam: eu gosto muito do culto evangélico, porque lá tem a banda que é bacana, o pastor conta piada e não sei o que, tarará, lererê. Isso é diferente. A missa não é nada disso. A gente pode fazer tudo isso que é bacana, colocar no Ministério de Música, a gente contar histórias, a gente brincar e pular nos nossos grupos de oração, nas nossas reuniões de comunidade, e um monte de lugares. Na paixão, morte e ressurreição de Jesus, não. Na Santa Missa, não. Não pode. Entendemos? Ok? E então, quando acontecer isso, aquilo que de verdade não poderia acontecer, quando infelizmente nós não nos portarmos da maneira correta, às vezes até os nossos sacerdotes, né? E graças ao bom Deus nós temos os nossos sacerdotes, como eu falei, eles não são perfeitos, então não é para estar olhando os defeitos, as limitações dos sacerdotes. Quando você vir algum, coloque no coração de Deus. Ele está precisando da tua oração, está precisando que você ore, reze, esteja em comunhão para ajudá-lo. A gente não precisa de crítica, a gente precisa de amor, tá bom? Então, vou encerrar aqui esse primeiro momento, que a gente chamou de Santa Missa, parte 1/4, ou seja, a primeira de 4. Espero que vocês tenham gostado. Então, quando a gente começar de fato a conhecer a Santa Missa, a gente começou agora a conhecer a Santa Missa de uma maneira diferenciada. Talvez muitos aí saibam muito mais do que eu, mas talvez muitos dos que ouvirão, né, verão esse vídeo, não tinham essa noção de como ela é dividida, de como cada parte é fantástica, é maravilhosa e ela exprime Deus, ok? Um beijo no coração de todos, agradeço muito a participação, gostei muito das perguntas que alguns fizeram, Nara, o Lucas e outros, certo? Isso realmente engrandece a nossa explanação, ok? Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém, pela intercessão de Nossa Senhora. E provavelmente amanhã daremos seguimento e falarei amanhã sobre a liturgia da palavra.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Um beijo no coração de todos. Tchau, Marli. Tchau, tchau todos. Até amanhã.